Olá mulheres, sou Rose de Sá. É uma honra estar aqui com você mais uma vez para darmos continuidade à leitura do livro A Experiência da Mesa, de Dave Titus. Mas antes eu quero pedir a você que, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe com uma amiga para que ela também possa desfrutar dessa linda experiência. E hoje daremos início à parte 3, que tem por título A Mesa é um lugar de participação. Capítulo 8, Passe adiante. Em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 6 ao 7, está escrito: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Minha mãe tem 86 anos e é muito sadia e esperta. Ela pratica 1 hora de bicicleta ergométrica por dia e consegue fazer mais abdominais do que eu. É uma mulher cheia de vida e de histórias. Mamãe mantém vivo o legado de nossa família, conectando as gerações com suas histórias. Amamos ouvi-la contar sobre como era a vida antes de haver luz elétrica, água encanada, telefone e carros. Uma de minhas histórias preferidas é quando mamãe conta sobre a experiência espiritual de seus pais. Sua mãe entregou a vida a Jesus numa fazenda de Oklahoma enquanto participava de um reavivamento de 3 semanas. 10 anos depois, meu avô se uniu a ela na fé. Aos domingos, os vizinhos das fazendas próximas se reuniam para ouvir a vovó falar da Bíblia e da importância da palavra de Deus para a sua vida familiar. As reuniões mudavam de casa em casa e eles faziam o que chamam de reuniões de orações nas cabanas. Com o crescimento, o grupo passou a se reunir numa escola doméstica. Mais tarde, o lugar se transformou numa escola dominical e depois na primeira igreja da comunidade. Vovó dava os estudos da Bíblia todos os domingos, semana após semana. Meu irmão e eu adorávamos ouvir suas histórias e conhecíamos muito bem nossa herança espiritual. Minha mãe, a segunda de 5 filhos, conta como se desenvolveu o relacionamento dela com a mãe. Todas as manhãs, ela se levantava cedo para ajudar a vovó a preparar o café da manhã. A responsabilidade de mamãe era fazer biscoitos e colocar à mesa. Vovó fazia a carne e os ovos. Às vezes, elas também acrescentavam panquecas ou batatas ao cardápio. Enquanto as duas preparavam o de jejum, a irmã mais velha de minha mãe arrumava as camas e ajudava os mais novos a se vestirem para ir à escola. Todos se reuniam em volta da mesa para tomar o café da manhã juntos. A avó de minha mãe, que morava com eles, arrumava a cozinha depois que as crianças saíam para a aula. Ao participar do preparo da refeição, mamãe criou um vínculo íntimo de confiança com minha avó. Quando se tornou adolescente, era na cozinha, de manhã cedinho, que ela contava à vovó seus segredos. Minha avó era sua confidente e ela se sentia segura de lhe contar tudo. Quem voltava com ela da escola, de quem gostava e não gostava. Vovó ouvia, acrescentando toques de humor e sabedoria. Era natural para as duas conversar enquanto trabalhavam juntas na cozinha. A prática dos mandamentos de Deus. Depois que Deus lhe entregou os 10 mandamentos, Moisés instruiu o povo de Israel acerca da importância de ensinar aos filhos a prática dos mandamentos na vida cotidiana. Deuteronômio capítulo 6, os versos 4 ao 7 diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. As palavras que Moisés menciona nesta passagem são o que conhecemos como os 10 mandamentos. Parafraseando o texto para que ele reflita nosso estilo de vida no século XXI, Moisés está dizendo que os mandamentos de Deus edificam nosso caráter se falarmos sobre a bondade divina e aquilo que o agrada ao longo do dia, em especial quando chegarmos ao lar e nos sentarmos em casa. Qual é o lugar na casa em que a família se senta e conversa face a face? À mesa.
Os 10 mandamentos são os valores de Deus para orientar nossa vida. Eles nos dizem o que fazer e o que não fazer. Se você parar e pensar, verá que os 10 mandamentos lidam com 3 categorias muito práticas de relacionamentos: seu relacionamento com Deus, consigo mesma e com os outros. O primeiro, o segundo e o terceiro mandamentos falam de nosso relacionamento com Deus. Primeiro, não terás outros deuses além de mim. Está em Êxodo 20, verso 3. Deus valoriza o compromisso. Segundo, não farás para ti nenhum ídolo. Êxodo 20, verso 4. Deus valoriza a autenticidade. Terceiro, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Êxodo 20, verso 7. Deus valoriza o respeito. O quarto mandamento fala de nosso relacionamento com nós mesmos. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Êxodo 20, dos versos 8 ao 10. Deus valoriza o descanso. Do 5º ao 10º mandamentos, encontramos instruções sobre nossos relacionamentos com outras pessoas. 5º, honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, verso 12. Deus valoriza os pais. 6º, não matarás. Êxodo 20, 13. Deus valoriza a vida. 7. Não adulterarás. Êxodo 20, 14. Deus valoriza o casamento. 8. Não furtarás. Êxodo 20, 15. Deus valoriza a propriedade. 9. Não darás falso testemunho. Não mentirás contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Deus valoriza a honestidade. E 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma que lhe pertença. Êxodo 20, 17. Deus valoriza a individualidade. Esses valores são a base para um bom caráter. Fé em Deus, cuidado pessoal e respeito pelos outros. Era sobre essas coisas que minha mãe e minha avó conversavam enquanto preparavam juntas o café da manhã. Era sobre isso que mamãe e eu conversávamos enquanto eu a ajudava a preparar as refeições da família. E é sobre isso que Léo e eu falávamos com nossa filha e nosso filho. São os mesmos princípios que agora são transmitidos para os filhos deles. Era à mesa que a maioria de nossas conversas significativas acontecia. A transmissão de valores e princípios, convicções e caráter não acontece quando apenas algumas refeições especiais são feitas com a família reunida durante o ano. Diálogos significativos que fortalecem o caráter devem acontecer regularmente durante uma vida de refeições compartilhadas. O diálogo faz a diferença. Não faz muito tempo, Alex Spiegel, da emissora National Public Radio, analisou o que as pesquisas da última década têm a dizer sobre o jantar e seus desdobramentos para a família. Ele teve acesso às descobertas das melhores universidades norte-americanas, como Harvard e Purdue, e descobriu que as famílias que fazem as refeições juntas se saem melhor em todos os aspectos dos que as que não têm esse hábito. Os filhos têm melhor desempenho na escola e há menos probabilidade de se envolverem em hábitos prejudiciais, como fumar e beber, e de experimentarem drogas e sexo. Alex perguntou ao Dr. Dave Dixon, professor de educação da Universidade Vanderbilt: é o jantar em si que oferece algum tipo de proteção mágica ou existe algo mais em ação? O professor Dixon fez um estudo sobre o jantar alguns anos atrás. Ele e outros pesquisadores de Harvard queriam descobrir por que algumas crianças aprendiam a ler rápido enquanto outras ficavam para trás. Com esse propósito, decidiram analisar a rotina das famílias. Os pesquisadores gravaram refeições, mas também analisaram outras coisas, como a frequência que os pais liam para os filhos e brincavam com eles. Segundo Dixon, o grupo iniciou a pesquisa com algumas expectativas muito firmes. Eles esperavam que a leitura a uma criança desde cedo exerceria o maior impacto sobre a alfabetização. No entanto, declarou: o que descobrimos foi que nossos dados sobre a qualidade dos diálogos durante as refeições
era um indicador muito mais forte do desenvolvimento posterior da linguagem e do letramento da criança. Talvez você pense que a conclusão dessa pesquisa para aumentar o letramento no início da infância seria que as famílias devem jantar juntas e ler para as crianças desde que são novas. Mas Dickson revela que uma análise mais profunda do estudo sugere uma conclusão diferente. A verdade é que o conteúdo dos diálogos durante o jantar é importante, ou seja, as crianças que se saíam bem não só jantavam com a sua família, como também tinham uma conversa complexa, rica em explicações, histórias e debates enquanto comiam. Não surpreende que as Escrituras nos instruam a conversar regularmente com nossos filhos sobre o amor de Deus, nosso relacionamento com os outros e sobre como somos valiosos uns para os outros. Excelentes conversas à mesa. Junto com sua família, debata os valores dos 10 mandamentos: compromisso, autenticidade, respeito, descanso, paz, vida, casamento, propriedade, verdade e individualidade. O caráter se desenvolve à mesa. A mesa é um lugar onde podemos educar nossos filhos. Embora não queiramos que as refeições se transformem numa sala de aula rígida, as conversas à mesa podem desenvolver o caráter e a habilidade de aprender por meio de interações naturais e positivas. O momento do jantar é uma ótima oportunidade para encorajar e edificar uns aos outros. Isso se faz por meio de comentários afirmativos sobre as histórias que os outros contam, com elogios pelo comportamento, pela participação e pela cortesia. Parabenize seus filhos quando eles tiverem boas maneiras. Essa é uma forma de reforçar o comportamento positivo sem corrigi-los o tempo inteiro pelo comportamento ruim. Quando você diz, gostei de como você está sentado com a ótima postura, pode levar outra criança que está encurvada a se endireitar. Às vezes, melhorar a postura sem dizer nada motivará os outros a se sentarem eretos. Todos se sentem melhor acerca de si mesmos num ambiente positivo. As boas maneiras nada mais são do que as regras de gentileza e consideração pelos outros. Falar com a boca cheia não é cortês com aqueles que precisam olhar para você. Mastigar de boca fechada ajuda a impedir que a pessoa se engasgue. Quando entendemos o motivo por trás de uma instrução, fica mais fácil colocar em prática o comportamento adequado. Quando o alimento é passado de um para o outro na mesa, os membros da família aprendem a dividir. Pegam apenas o suficiente para si, deixando para os outros. Revezar-se para falar e não interromper são atitudes que demonstram respeito pelas pessoas. Permanecer à mesa até todos terminarem e serem dispensados reforça a paciência e o respeito. Esses são apenas alguns exemplos de como o caráter é desenvolvido durante a experiência da refeição. O Salmo 128 menciona algumas das muitas bênçãos que recebem aqueles que temem o Senhor e andam em seus caminhos. No versículo 3, o salmista diz: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Por que Davi disse que nossos filhos seriam como brotos de oliveira ao redor de nossa mesa? Penso que é porque as oliveiras devem permanecer fortes por séculos. Nenhuma tempestade da vida é capaz de derrubar uma oliveira madura, uma vez que suas raízes são muito profundas. Ao visitar o jardim do Getsemane em Israel muitos anos atrás, vi oliveiras que ali estão há centenas de anos. O mesmo ocorre com quem tem um caráter sólido. Não existe tempestade na vida que os filhos que cresceram em volta da mesa com o pão da presença e com conversas positivas, cheias de graça, não conseguem suportar. Quando se tornam adultos, por mais que tenham experiências difíceis, elas não os derrubarão, pois eles têm raízes profundas e um caráter pronto para perseverar. Em Mateus 13, do verso 1 ao 23, Jesus conta uma história para demonstrar a importância de nosso caráter. Nele há um semeador, algumas sementes e vários tipos de solo. O semeador é Jesus, a semente e seus princípios, e o solo o coração das pessoas. Ele diz que quando a semente, os princípios que ele ensina, é lançada em solo rochoso, ela não se aprofunda, pois o solo é superficial. Embora essa pessoa fique empolgada com as verdades da palavra,
quando depara com uma tempestade da vida, os princípios que conheceu se secam e ela volta para os hábitos antigos. Jesus explica que esse indivíduo desmorona porque não tem raiz em si mesmo. Em outras palavras, trata-se de alguém sem profundidade de caráter. Por isso é tão essencial construir um bom caráter em nossa vida e na nossa família. Dessa maneira, quando ouvirmos a palavra de Deus, seremos capazes de captá-la, compreendê-la, e os princípios divinos crescerão na profundidade de nosso caráter, moldando nosso coração. Não seremos derrubados por provações ou tentações, porque nossas raízes são profundas, com caráter sólido. E aqui nós concluímos a parte 1 do capítulo 8. Sou Rose de Sá e te espero para a conclusão desse capítulo. Um grande abraço.